Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. É sempre uma alegria ter você aqui conosco para a gente poder compartilhar um conteúdo relevante, um conteúdo bíblico para edificar a sua vida. E hoje, gente, nós vamos falar sobre famílias disfuncionais. Eu sei que você ficou curioso pelo tema e você vai ser abençoado. Por isso, compartilhe esse programa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas programações. E para falar desse tema, gente, nós escolhemos uma pessoa muito capacitada, especialista no assunto aí, vai poder contar para vocês. Ele é pastor, escritor, psicólogo, ele é o Marcelo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Tati. É uma alegria poder estar aqui no seu programa e poder tratar desse tema tão precioso. Né? Eu também estou feliz. Confesso que assim, é um tema que eu tenho vontade de aprender, saber um pouco mais e vou aprender muito com você. Pastor, se apresente para o pessoal de casa, deixa eles conhecer você um pouquinho. Tá bom. Bom, eu sou o Marcelo, sou pastor presbiteriano, né, há quase 30 anos já. Me formei depois em psicologia e hoje atuo nas três áreas, né? Tanto no pastorado quanto na clínica e também na docência universitária, né? Na área da saúde. Então, acho que é isso, assim, né? Para a gente poder começar a conversar. 30 anos de pastorado? Exato, 95, né? 95 vai dar 30 anos, né? Ano que vem, né? Então, mais do que conhecer teoricamente, né? Conhece isso aqui de perto. E, pastor, o que é uma família disfuncional? Bom, Tati, para a gente conceituar a família disfuncional, a gente precisa enquadrar o conceito de família dentro da teoria que dá origem à nossa abordagem de tratamento, que é a teoria sistêmica. Tá. Né? A nossa abordagem de tratamento com as famílias é a terapia estrutural sistêmica, familiar ou de casais. Tá. E nessa abordagem, as famílias funcionam como um sistema mesmo, né? Um sistema aberto, porque existem as circunstâncias, né? Chega um membro novo, nasce um bebê, morre alguém, tudo isso abre para um novo grupo, né, para um novo sistema. Além das aberturas, digamos, do dia a dia, uma pandemia, né, uma mudança, tudo isso muda o sistema. Mas você olhando a família como um sistema, você não fala de famílias normais ou anormais. Você fala de famílias que estão funcionando como um sistema equilibrado ou uma família disfuncional, ou seja, aquela que demanda um olhar especial para esse funcionamento e o que pode ser feito para melhorar, trazer o equilíbrio para esse funcionamento continuar existindo. Sim, nossa, que legal. Pastor, esclarece para mim o que é família, primeiramente. O que compõe uma família? Como que é? De novo, eu vou para a teoria. Tá? O tratamento de famílias partiu de um pressuposto, de um material produzido nos anos 70, mais ou menos nos Estados Unidos, em que eles fazem aquela grande descoberta que o indivíduo não existe. O indivíduo, enquanto pessoa única, ele não pode ser totalmente compreendido, ele só é compreendido nas suas relações. Então, o indivíduo sozinho, ele não dá conta de sobreviver porque ele é um indivíduo relacional. Deus nos criou assim, né? Sim. Deus é uma comunidade, né? A Trindade Santa, e criou os seres humanos para viverem em comunidade. E a teoria geral dos sistemas, aplicada à psicoterapia, ela mostra esse aspecto, né, de que você, para compreender o indivíduo, você precisa compreender as suas relações. Então, aí já começa a aparecer um pouco do conceito de família. Né? Esse tema, essa pergunta, é uma pergunta muito importante para os dias de hoje, porque
você não tem uma única definição de família, né? Assim, mesmo dentro da perspectiva mais orientada biblicamente, uma família pensando, né, pai, mãe e filhos, você não pode dizer que uma família que tenha só pai e mãe não seja uma família, porque não tem filhos. A família que tem filhos e pessoas agregadas, ela não deixa de ser família quando essas pessoas deixam o grupo. Entendi. Né? Quando você tem uma comunidade, por exemplo, de jovens universitários que moram debaixo do mesmo teto, você tem ali um ambiente familiar. Né? Então, a compreensão de família, ela passa tanto pelo aspecto legal de Estado, né? Que define família como as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, passa pelo critério de uma conceituação religiosa, né? Então, numa abordagem bíblica cristã, a família é composta quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ali você tem uma definição clara de família. E as outras variações, a gente tem, a gente enquadra esse conceito de família como as pessoas que convivem numa relação familiar em que elas demandam o cuidado desses relacionamentos. Né? Nossa, adorei aprender isso. É? Adorei mesmo. Porque então, assim, se numa casa, mesmo que venha uma pessoa de fora e mora ali, ela pode ser considerada família. Ela está vivendo naquela família. Ah, nossa, adorei conhecer. Né? E, pastor, você falou que então o indivíduo ele é a partir das relações, né? É isso? E uma família disfuncional é aquela família que não está funcionando, né? Exato. Uma família que não está em equilíbrio. Né? As partes da composição familiar não estão em perfeita harmonia, né? Ou pelo menos em condições de sobrevivência. A gente poderia dar um exemplo, assim, para a gente poder entender o que é, como se caracteriza uma família disfuncional? Sim. Vamos pensar, por exemplo, numa família de 3 filhos, jovens e adolescentes, e um desses começa a demandar da família, além do que ela pode suportar, por exemplo, com o abuso e uso de drogas. Tá? Então você tem ali uma situação de estresse contínuo, você tem uma indisposição com os pais, você tem um pai que manda o menino embora. Então, quando você tem esse tipo de perturbação da harmonia, a gente já dá a designação de família disfuncional. Porém, ela pode ser, por esse caso, disfuncional por uma influência externa, no caso, né, o abuso de drogas, que esse menino vai consumir fora e vai trazer para dentro da família, mas o próprio funcionamento da família, ele pode gerar disfunções nos seus membros, que por sua vez geram disfunção na família. Exemplo, você tem aquela cena clássica, né, da mulher reclamando que os filhos não arrumam o quarto, não arrumam a sua cama, não lavam a louça e deixa o quarto encher de sujeira e etc, etc. E ela vai lá e arruma e tudo, mas reclama, arruma, mas reclama, e o filho abusa e tal, né? O marido que não vem em casa, o marido que não ajuda a cuidar, etc. Então, essas situações, elas vão chegando num extremo em que as pessoas começam a adoecer. Em geral, e aí é até uma polêmica da abordagem, né, sistêmica, em geral, o que leva as pessoas para uma terapia individual são as disfunções das relações.
Sim. O que a gente leva para um consultório quando a gente vai tratar a nossa individualidade? A gente leva problemas de relacionamento afetivo, a gente leva adoecimento por conta de estresse, de problemas, a gente leva problemas por conta de crises. Por exemplo, uma crise como uma pandemia. Ela veio e trouxe muita disfunção familiar. Você deve ter trabalhado muito aqui, né, a questão de violência doméstica ter aumentado no período em que as pessoas que não estavam acostumadas a conviverem 24 horas dentro de casa, agora tem que conviver o tempo todo. Sim. Eu fiquei curiosa que você citou que as pessoas adoecem nesse ambiente disfuncional. É uma doença mesmo, pastor? Assim, como é isso? É uma doença da própria relação, né? Vamos pensar. Como é que funciona quando a família vem para o atendimento? Nossa queixa é que a gente não consegue se comunicar. A gente briga o tempo todo. Aí a gente vai começando a descobrir o que no funcionamento da família está gerando aquela queixa. Então a doença, né? Às vezes ela pode estar num âmbito mais inicial, ou às vezes as pessoas podem adoecer de verdade, né? Fazer uma depressão, né? Ampliar para problemas somáticos, né? Somatizar isso. E assim, a gente tem uma frase que a gente diz, Tati, que na terapia familiar tudo importa. Qualquer sinal, qualquer situação que a família não conseguiu atingir o seu equilíbrio, né? Às vezes uma úlcera, às vezes um acidente automobilístico, que de alguma forma foi gerado pelo estresse, foi gerado por discussões, né? A situação que deixa de ter esse equilíbrio dentro da família. E há casos, pastor, das pessoas não perceberem que estão numa relação ou vivendo ali essa disfuncionalidade, assim que fala? E há casos delas não perceberem, achar que é normal isso, a maneira, ou não, na maioria elas conseguem perceber que não está funcionando bem? Olha, eu acredito que haja casos sim. Né? E agora os sinais vão surgir, né? Os sinais surgem. É um filho que não consegue bem na escola. É uma mãe que já não consegue mais dar conta das suas atividades. É um pai que perdeu o emprego, por exemplo, e não consegue se reconstruir. Né? Então, às vezes eles percebem que alguma coisa está errada, mas aí eu concordo com você. Talvez a grande maioria não consiga ter esse olhar sistêmico para aquele problema. Porque normalmente isso acontece. Quando a gente chama agora as famílias para o atendimento, lá no programa, a gente... normalmente as queixas que vêm são individuais. E um dos papéis da terapia familiar é você deslocar o problema daquele indivíduo e fazer a família compreender que o sistema pode ter gerado a situação, quanto pode ser um instrumento de cura para a situação. Olha, instrumento de cura. E, pastor, vamos imaginar uma família que tenha essa dificuldade, mas uma pessoa só procura ajuda. Surte efeito? É possível ou não? Tem que todos participarem? A gente tem um programa, né, de atendimento, digamos assim, democratização ou popularização da terapia familiar, porque ela ainda é pouco demandada da sociedade. Né? Eu costumo dizer, Tati, que a terapia familiar hoje, século XXI, 2024, ela ocupa o mesmo lugar que ocupava a terapia individual lá nos anos 1990, 1980, que ainda tinha todo aquele tabu para a psicoterapia. Né? As pessoas tinham receio de dizer que estava... Hoje é chique, né? Hoje qualquer um que vai para terapia... não, eu vou falar com o meu terapeuta, tem que estar com a minha terapia em dia. Tudo é terapia, inclusive, né? Você vai fazer qualquer coisa, tem que ter terapia. Então hoje está na moda, né? Os consultórios estão lotados.
mas a terapia familiar ainda não. Até porque ela vem, como eu disse, ali na década de 60 e 70, que ela começa a sua atuação ainda em níveis de pesquisa, já quase 100 anos depois de um trabalho da psicoterapia individual, né, clássica. E a gente chega no final do século XX ainda com tabus, pelo menos aqui no Brasil, né, das pessoas procurarem a terapia individual. Então a gente ainda tem um período aí de tempo para a gente popularizar essa proposta, né, de atendimento. Então eu acho que tem essa diferença, né? E também eu vejo assim que nós somos uma cultura individualista, né, pastor? Então eu quero procurar para mim, quero resolver o meu problema e às vezes não pensar no coletivo, né? Hoje em dia pouca gente considera a terapia familiar como uma proposta de tratamento da individualidade. Pastor, você falou um pouco, né, que eles vão perceber às vezes numa criança, às vezes na mãe que não dá conta da demanda, mas especificamente das crianças, como que uma família disfuncional afeta essa criança que cresce nesse ambiente, tendo, né, crescendo, vendo esse tipo de relação? O modelo, né? Então você já tem, vamos pensar que a relação marido e mulher e primeiro filho, vamos colocar aí, um filho de 4 anos, ela já é tensa, muito tensa. E ela é difícil de estabelecer um equilíbrio. Um casal, por exemplo, pode estar prestes a se separar, pode estar sofrendo com a dificuldade do relacionamento, e a criança mais nova ali está vendo isso. Chega uma outra criança, chega um outro bebê, ele vai crescer nesse ambiente tenso. Então você tem, às vezes você vai passar a vida inteira, vai se adaptar, porque a família tem essa capacidade extraordinária de se adaptar, né? Você já viu falar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Por quê? Porque as famílias se organizam. As famílias se organizam, né? Às vezes você vai para uma família em vulnerabilidade social, você vê lá 5, 6 crianças, não tem bem o que comer às vezes, tem uma criança que está doente e outro, e a esposa, a mulher está ali cuidando dessas crianças, você fala, como é que pode? Como é que não dá para sobreviver? Sobrevive. Sobrevive. As famílias têm essa capacidade de adaptação ao seu próprio funcionamento, né? Então, quando você tem uma queixa, né, ou seja, sobre a criança ou sobre uma determinada situação específica, é quando a gente tem a oportunidade de apontar algumas possibilidades de transformação para que haja esse equilíbrio de volta, né? O desequilíbrio familiar gera, às vezes, um sintoma na criança. Ou na escola, ou na saúde física, ou no comportamento, na agressividade, na violência, né? Em geral, essas coisas aparecem no período escolar. Por que aparece no período escolar? Porque dentro da família o sistema está funcionando, meio igual uma panela de pressão, mas está funcionando. Sim. A água está fervendo, mas ela está em equilíbrio. Quando você tira um elemento e põe na sociedade como um todo, onde os sistemas são geralmente mais adequados, aí você percebe uma alteração, e aí você tem que voltar para cá para poder ajudar, né? Pastor, vamos pensar que tem 2 pessoas assistindo o nosso programa agora e que estão se identificando. Nossa, crescemos em famílias disfuncionais e decidiram casar. É ideal que essas pessoas procurem essa ajuda antes ou não só depois que perceberem que vai surgir um problema? O que você diria? Olha, eu, apesar de estar na profissão, né, apesar de ensinar, né, novos psicólogos a teoria, eu não sou muito adepto da psicologização dos problemas. Né? Eu tenho uma
uma percepção de que seres humanos são abençoados e eles têm competências, né, têm habilidades para lidar com os seus problemas. Né? Eu não diria, assim, parece até que eu estou jogando contra, né, os projetos. Não, mas os seres humanos são pessoas dotadas de capacidades, de habilidades emocionais, sentimentais, para lidarem com os problemas. Né? E, assim, quanto maiores os desafios, e você tem a capacidade de amar, a capacidade de responder aos desafios de forma adequada, dentro da sua ética, dentro da sua percepção, você tem um sentimento de conquista maior, porque você venceu aqueles desafios. Né? Eu não acredito em determinismo familiar. Ou seja, não é uma sentença, né? Não acredito em maldição de família. Hereditária, né? Hereditária. Porque eu vim de um casamento dos meus pais, etc, etc. Agora eu tenho que me separar também. Não acredito nisso. Eu acredito que há a bênção de Deus, há possibilidades, há esperança para a família, né? Sempre diante daquilo que a gente conhece da própria revelação bíblica. Sim. Né? É claro que a gente lida com o trabalho na sociedade como um todo, e nem todos têm uma mesma orientação ética, uma mesma orientação, seja religiosa, seja cultural, seja o que for. Mas, mesmo assim, eu acredito que as pessoas têm que ter coragem de enfrentar os problemas, de buscar meios de solucioná-los. E as terapias, as psicoterapias, individuais ou familiares, elas estão para os extremos, né? Para quando não se consegue lidar com as forças próprias. Aí eu acho que tem o outro lado é o seguinte: normalmente as pessoas demoram muito para procurar, demoram muito para admitir que não estão dando conta. Né? Eu tive uma percepção disso muito grande quando eu me casei. Eu venho de um sistema familiar, né, em que o pai e o avô falam grosso, firme. A minha esposa veio de um sistema familiar diferente, né? Então, para mim, a forma como eu falava com as minhas filhas era absolutamente normal, mas para minha esposa soava como grosseria. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Eu preciso repetir o que tinha lá, aqui? Não, a gente pode aprender a lidar, né? E a achar o equilíbrio da família. Sim, né? Sim, que bonito isso. O pastor, fala um pouco do seu projeto Sim. né, para o pessoal conhecer. Sim. E aí, depois que você falar, explicar, eu já quero saber como é que Deus colocou isso no seu coração, por que você decidiu criar isso. Como é que aciona, né? Bom, eu fui para a psicologia por causa do ministério pastoral, né? Então eu me formo em pastor em 95 e já defendo o meu trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente chamava de monografia, em aconselhamento pastoral. E eu tinha um desejo, né, um sonho de continuar os estudos. E eu falei, o que mais pode se adequar aqui ao o que eu entendo ser uma especificidade do Ministério Pastoral é psicologia. Então eu vou para a psicologia. E fui. E na psicologia, a primeira oportunidade que surgiu de aperfeiçoamento foi em família. E eu acho que a família é o que junta as duas ciências, né? A teologia com a psicologia, e esse senso de missão que a gente tem, né? De fazer a diferença e ajudar as pessoas, né? Que é o que estava lá no início, né? No chamado ministerial, depois na psicologia. Então, a minha formação se deu por conta sempre de que a psicologia, como ciência, deveria ser uma instrumentação a mais no meu trabalho pastoral. Né? Então, eu fui buscar essa formação. Isso foi em 2011? 2011? Não.
Foi em 2011 e ficou guardado. Daí um tempo, eu estava já na universidade, junto com alunos de psicologia, e você sabe que existe uma tensão, Sim. hoje, né, cada vez maior, entre teologia e psicologia, né? Existem alas muito radicais que não conseguem, parece que não conseguem mais ouvir o outro, né? E isso me incomodava muito. E como eu trabalhava na universidade como capelão, eu comecei a acolher esses alunos, né? E a gente falar, não, a gente tem muitos colegas, somos psicólogos, né? Toda a verdade é uma verdade de Deus, a ciência é uma dádiva de Deus. Então fiquem calmos que vocês podem ser psicólogos e continuar sendo cristãos, né? E aí criamos um grupo de estudos em que em algum momento eu resgatei esse saber lá de uma aperfeiçoamento que eu havia feito para a terapia familiar. Isso ali por volta de 2016, 2017. E aí aquela coisa acendeu de novo. Eu já estava no ambiente acadêmico, já estava dando aula na psicologia, já tinha esses alunos interessados em compreender a conexão e a sincronia que pode haver entre as duas ciências, né? O conhecimento, eram jovens cristãos, tementes a Deus, que queriam continuar tementes a Deus e exercer a profissão para a glória de Deus. E aí voltou esse saber, né? Essa especificidade, e um desses alunos juntou comigo e nós começamos um projeto de atendimento a famílias carentes, né? Começamos em 2019. Focado em família já. Focado em família já, porque aí quando eu resgatei, eu fui ensinar para eles. A gente, naquele semestre, a gente estava estudando como as diversas abordagens da psicologia podem ser compreendidas à luz de uma cosmovisão cristã. Então, eu trouxe a abordagem sistêmica. E a partir dali a gente começou a planejar e a pensar, por quê? Famílias carentes, né? Primeiro que está na gênese do Evangelho, né? A gente repartia aquilo que a gente recebe. Eu recebi, eu entreguei, né? Deus me deu, eu entrego para o próximo, porque é para quem ele vai entregar também. Aquela história que eu contei no início dos anos 60, 70, os laboratórios com as famílias eram feitos com famílias carentes em Nova York. O precursor dessa teoria, ele botou um anúncio no jornal oferecendo dinheiro para as famílias do Harley, em Nova York, que viessem para a terapia familiar para eles poderem fazer os laboratórios. Sim. E isso ficou para a gente tinha chegado já a pandemia, a gente começou a buscar famílias que quisessem terapia familiar e começamos com atendimento. Eu e ele, né? Aí depois abrimos para outros alunos, abrimos para outra colega que veio junto, e fomos criando um sistema de trabalho organizado. Sim. Então, isso virou o programa hoje universitário, programa de extensão clínica da família, em que a gente treina jovens psicólogos, atende famílias carentes e vai dando continuidade a esse projeto. Acho que eu falei muito, né? Não, é que eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta. No meio, me deu uma curiosidade. Quando você fala atendimento de família, é a família mesmo ou é individual os atendimentos? Não, é a família. A família. A gente faz a triagem e prioriza as famílias que vão estar todas no atendimento. A gente faz o atendimento online, né? Nós começamos atendendo a uma ONG. Num bairro carente de São Paulo. Depois ampliamos para outra ONG. Hoje a gente está fazendo parceria com igrejas, né? Então, à medida em que a gente está divulgando o trabalho, as famílias estão procurando. Então, todas as famílias que procuram, a gente faz a triagem
e elas entram lá numa fila de espera para a gente poder atender conforme a demanda, atender em terapia familiar. A gente pede assim, ó, é importante que todos estejam. E a gente faz o atendimento mais ou menos igual a gente está aqui com os nossos ouvintes aqui, telespectadores. E só para quem é de São Paulo? Não, para qualquer lugar. Né? Tanto os alunos que se inscrevem para aprender a técnica, quanto as famílias, elas podem ser de qualquer lugar. Até agora nós não tivemos família fora de São Paulo. Mas se alguém está nos ouvindo aqui de qualquer lugar do Brasil que quiser entrar na nossa plataforma e se inscrever para ser atendido, a gente vai analisar de acordo com os critérios de elegibilidade que a gente tem para as famílias. Né? Mas, só para você ter uma ideia, famílias a gente não atendeu ainda, fora de São Paulo. Mas alunos, como é um projeto de extensão, a gente já teve alunos de Maranhão fazendo o trabalho com a gente. Agora tem uma do Mato Grosso do Sul. Então, eles vêm porque todo o trabalho funciona remotamente, né? Então, eles ficam conosco 1 ano, esses alunos, né? Ou novos psicólogos, e a gente vai dando toda a técnica, o atendimento, a supervisões dos atendimentos, Nossa, etc. que trabalho bonito, né? Muito bacana, muito bacana. Pastor, eu fiquei muito curiosa de saber como você lida. Você mesmo disse que há aí, né, hoje meio que uma oposição, uma rivalidade, né? Psicólogo, cristãos, né? A gente sabe que há aí muitas pessoas fazendo essa divisão, né? Eu vou procurar conselheiro bíblico e não vou de jeito nenhum fazer terapia. Ou outros, isso eu preciso tratar com terapia, teologia para outra coisa. Como você, que é pastor e psicólogo, lida com isso, pastor? Em que momento você fala para uma pessoa assim, não, é isso aqui que você precisa ou não vou aplicar isso aqui? Como você faz essa? Olha, eu faço pela própria demanda. Para mim, existem demandas muito claras que são para o aconselhamento pastoral. Não é caso para terapia. E não tem conflito para você? Para mim, não tem conflito. Não tem conflito. Né? Eu posso atender... às vezes eu atendo em aconselhamento pastoral, né? E aí, quando eu atendo em aconselhamento pastoral, eu atendo na igreja, e a pessoa que procura, ela procura sabendo que eu sou um pastor e que vou atendê-la em aconselhamento pastoral. Quando eu atendo na clínica ou no consultório, eu atendo debaixo das regras do Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho um compromisso com o Estado brasileiro, todo profissional tem, né, do juramento da profissão, de ser um psicólogo do Estado brasileiro para servir com a ciência da psicologia no atendimento das demandas públicas. Né? Então, eu consigo separar isso de forma muito tranquila, muito tranquila. Né? E como que eu separo um do outro, né? Eu posso, às vezes, identificar uma situação que não é para demanda de aconselhamento, e isso é fácil, porque se o problema persiste, é porque você tem que procurar outra forma de tratar. Sim. Né? Então, você está em aconselhamento? Tá. Há quanto tempo? Tanto tempo. Resolveu? Não, não resolveu. Então, tem que procurar alguma outra forma de tratar. Seja medicamentosa, seja em psicoterapia, seja o que for. Né? Agora, às vezes, as pessoas vêm procurar a psicoterapia e elas têm uma demanda religiosa, por exemplo. Né? Ou uma confusão teológica e etc. E, às vezes, tem casos de eu falar, isso aqui você não é para resolver aqui, você resolve lá com o seu pastor. É uma questão para você resolver com o seu pastor. Então, procure o seu pastor e resolva lá. Que legal, né? Sim. Legal. Ô, pastor, e essa clínica que você falou é ligada a alguma universidade? Sim. É um programa de extensão, né? Era projeto, agora se tornou programa de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Onde eu sou professor. E por ser um programa de extensão, ele é aberto à sociedade. Então, tanto alunos de outras universidades podem se inscrever para concorrer às vagas de estágio, quanto famílias de qualquer outro lugar podem acionar, e a gente trabalha debaixo do ensino e pesquisa
da universidade. Entendi. Então, o nosso trabalho, ele gera produção científica, ele gera apresentação em congressos. Agora, a gente está trabalhando no projeto do livro para relatar esses casos, né? Os casos e as teorias que a gente aplica para os estagiários, a gente está compilando isso numa obra para a gente poder deixar também um legado aí, Sim. né? E quem desejar, é pelo site do Mackenzie mesmo? Não. Não? Pelo site do Mackenzie, ele até consegue encontrar. Se ele procurar no site do Mackenzie o Centro de Ciências Biológicas da Saúde ou o curso de Psicologia, ele pode telefonar lá e procurar, é aí que tem a clínica da família, aí vão mandar pra gente. Tá. Isso é fácil. Agora, diretamente para você já acessar os editais, né? Todo início de semestre a gente abre inscrição para família e inscrição para psicólogos. Tá. Então, se ele fizer o caminho da universidade, ele vai falar com alguém lá da psicologia, eles vão falar, tem que acessar a página do programa, né? Que é o nosso Instagram, que parece que você colocou aí. Embaixo, né? aqui embaixo. P Clínica da Família. Tá. Então, ali, quando está aberta as inscrições, a gente já joga lá uma imagem mostrando, ó, se inscrevam. E assim por diante. E você falou que está fazendo parcerias com igreja. Como são essas parcerias? Olha, como eu disse, a gente começou com uma ONG e aí depois ampliou, porque a gente entendeu também que do ponto de vista da pesquisa e da oportunidade de aprendizado dos alunos, a gente poderia criar um critério de elegibilidade das famílias, não apenas a vulnerabilidade social, mas, por exemplo, diagnósticos importantes que normalmente não são tratados com terapia familiar. Por exemplo, transtorno do espectro autista. Nós atendemos uma família recentemente que tinha uma criança com TEA. E aí, por saber que nós atendemos uma criança com TEA, um colega que tinha um trabalho de parceria numa igreja determinada, que essa igreja tem um projeto específico com famílias que têm crianças com TEA ou membros da família com esse diagnóstico, apresentou essa equipe para nós. É uma igreja aqui do ABC. E a gente fez essa parceria. Eles mandaram os psicólogos deles para nós, eles já estão na nossa equipe agora. Vocês treinaram? Então, eles começaram agora nessa turma desse semestre, né? E eles divulgaram na igreja, outras igrejas também têm divulgado, porque o nosso programa, na universidade, ele atende a dois centros universitários. O Centro de Biológicas e Saúde e o Centro de Educação e Teologia e Filosofia. Então, os cursos de pedagogia, teologia, é onde a gente tem divulgado palestras e eles levam para as igrejas dizendo, tem uma possibilidade de tratar a família lá, no tal. Né? Então, esses dois centros universitários, eles estão em parceria no mesmo programa. Entendi. Ah, que legal. E também, para ter informação, é pelo site? É pelo site. Pode entrar lá no Instagram e mandar um direct lá para nós. Tá certo. Ô, pastor, voltando um pouquinho para eu entender da disfuncionalidade, da disfunção, né? Quando a gente pensa numa família disfuncional, hoje tem um número maior de famílias ou é porque é mais divulgado, a gente está conhecendo mais? Eu acho que nenhuma coisa e nem outra. Eu acho que sempre foi igual, imagino. Mas a gente não considerava, ou não considera ainda, né? Como eu estou falando, esse trabalho ele é incipiente, né? A gente não considera essa possibilidade. Acho que até pelo que você falou, né, Tati? Da nossa sociedade individualizante, né? Cada vez mais é o indivíduo, sou eu, e o que você quer, você tem que ser feliz, e você... O importante é você, né? É você, pessoal. Como se a gente
fosse alguma coisa sem o outro, né? Então, o que eu acho é que quanto mais visibilidade a gente dá para a possibilidade de tratamento, mais a gente vai perceber o que já estava acontecendo há muito tempo, né? Então, eu acho que assim, os problemas familiares, eles sempre existem, mas normalmente a gente tem a mania de culpar uma pessoa, né? Ah, é o meu pai que é assim, é a minha mãe que é assado, né? É essa criança que não dá jeito, esse menino, tá? Vai botando a pecha no menino, né? E tal. A gente não olha que todo abusador tem do outro lado alguém que está sendo abusado, né? Todo folgado tem alguém leniente do outro lado que deixa o outro ser folgado, né? Então, a gente não olha o sistema, a gente olha o culpado. E na terapia familiar, a gente não elege culpados. E, na verdade, você trabalha o todo, né? Gostei disso. Exato. A gente diz assim, quando chega a família... Ah, mas a culpa é de quem? Não, a gente não quer saber de quem é a culpa. A gente quer saber que todos os membros da família são responsáveis pelo atendimento. E de certa forma, contribui também, né, para contribuir. Sim. Todos são responsáveis por resolver o problema. Sim. É diferente. Pastor, olhando o cenário atual que a gente está, você falou que nós somos... o indivíduo, ele é formado pelas relações, é isso? Pensando nisso, nós temos visto aí, a gente acabou de falar dessa questão do incentivo a gente ser mais individualista, essa questão de nós estarmos mais conectados online, né, e menos conectados presenciais. Você está vendo já um impacto disso nas relações? Ou não? Você acha que não? Pós-pandemia também? O que você percebe? Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda vai ter resultados... bem estendidos, né, desse período, que não é apenas ligado à pandemia, né, mas na pandemia a gente potencializou o que já estava acontecendo antes, né. Famílias, por exemplo, antes da pandemia, proibiam adolescentes ou crianças de usar celular. Na pandemia eles tiveram que comprar um celular e dar para a criança para ele poder ter aula. Né? Então, eu tenho até um grupo de alunos que fez uma pesquisa sobre a influência do uso de tela no período pós-pandemia no desempenho escolar. Né? Ainda está em curso essa pesquisa, mas é uma pergunta maravilhosa, né? Que é a sua pergunta, Sim. né? E quanto mais a gente traz a ciência e a pesquisa para as perguntas do dia a dia, melhor é essa ciência e melhor é essa pesquisa. Mas a minha hipótese é de que realmente a gente vai ver ainda mais consequências, né, desse uso de telas desmedido. Sim. Né? Agora, também, por outro lado, as pessoas facilmente vão percebendo, né, o seu estado de tensão emocional quando ele fica muito tempo, o cansaço mental, a pouca possibilidade de desenvolver outros aspectos do corpo, das emoções, etc. Né? Então, a tecnologia também ajuda nisso, né? Ela vai mostrando para você. Sim. Pastor, e para quem está em casa nos assistindo e depois de assistir esse programa diz assim, a minha família é disfuncional e eu quero contribuir para que essa família não seja mais. Tem alguns passos, alguma coisa que ela pode fazer? Tem. A primeira coisa é ela tirar das costas dela. Não existe, assim como não existe culpado, não existe salvador dentro da família do ponto de vista humano. Né? O meu conselho seria: joga no sistema, joga para a família. Aquilo que você vê, minha amiga, que você está sobrecarregada e as coisas não estão resolvendo, deixa que cada um contribua para que as coisas se resolvam. Né? A gente não ter essa ideia de individualizar um problema que já é de todo mundo. Porque um problema numa família é um problema da família.
Não podemos esquecer disso. Se a gente tem alguém com um transtorno, por exemplo, uma síndrome de espectro autista, você não tem um doente na família. Você tem uma família que vive essa realidade. Então, o problema não é da criança, não é da mãe que está sobrecarregada, não é do pai que se ausentou porque não deu conta. Não, o problema é da família. Então, o meu conselho é divide as coisas e deixa cada um dar a sua contribuição. Né? Nossa, pastor, eu achei isso legal porque fica mais leve, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque cada um contribui um pouco. E vamos imaginar, então, agora mudando. Deixa eu só dar uma dica aqui, já que você falou de dica, né? Tem uma técnica que a gente usa, isso eu posso contar aqui porque é até divertido. Então, assim, chama prescrição do sintoma. Tá. Então, a mãe vem e reclama, olha, o filho não me obedece. Não arruma as coisas, não tira os pratos do quarto e a casa está uma bagunça e todo dia... Então tá. Então essa semana a tarefa é ninguém arruma a casa. Uma semana vocês fazem isso. Ninguém, tá todo mundo proibido de arrumar a casa. Semana que vem vocês voltam. E me digam o que aconteceu. Eles não conseguem. Entendeu? Porque aí o caos é geral. Por que está acontecendo esse comportamento disfuncional? Porque alguém está mantendo esse sistema. Alguém vai lá e arruma para o outro. Alguém vai lá e passa a mão pela cabeça. Alguém vai lá e fala que vai punir e não pune. Fala que... entendeu? Sim. Então aí a gente prescreve o próprio sintoma. Olha. Né? Se ninguém está ouvindo ninguém, então ninguém fala. Que interessante, né? É uma das técnicas, né? Mas é só para... tem o mesmo sentido do que eu falei antes, né? Ou seja, não tomar para si, né? A ideia... tem uma figura que se repete muito na terapia familiar, Tati, que é a mãe de 8 braços. Qual que é o problema dessa família? É uma mãe de 8 braços, porque ela tem braços para ela, braços para o filho, braços para o marido, ela faz tudo para todo mundo. Pastor, eu fiquei curiosa assim, se nem todo mundo perceber, porque tem alguém fazendo, que essa pessoa está sobrecarregada e talvez para uma outra esteja mais cômodo, e ela se dá conta. Apesar dela não poder resolver... Por exemplo, essa mãe de 8 braços. Deu conta. Ela dá conta e ela começa a perceber que realmente ela está cansada e quer... Uma conversa pode reunir todo mundo e dizer... Qual é o caminho, assim, pastor, de tentar esclarecer para os outros? Sim. Em geral, assim, problemas de relacionamento são problemas de comunicação. Tá. Para nós, comunicação é igual a relacionamento. Se está tendo problema na comunicação, é porque a relação não está boa. Então, você trazer uma demanda dessa para essa mãe, para ela chamar, ela tentar conversar, ela trazer todo mundo para essa consciência, é você colocar mais um peso, é você dar o 9º braço para ela. Né? Então, eu acho que numa situação dessa tem que procurar ajuda. Ah, tá. Né? Tem que partir de uma ajuda externa. Ela própria pode procurar ajuda, mas procurar nessa dimensão aí, de tratar as relações. Tá. Né? Para não ela procurar ajuda para ela... Normalmente o que acontece nesse caso, por exemplo, quando essa mãe procura uma terapia individual. A terapia individual vai mostrar para essa mãe que o problema não é só dela. Que o problema dela é ela tentar resolver o problema de todo mundo. Aí o que vai acontecer como resultado dessa terapia? Ela vai deixar de resolver. E aí o sistema vai estressar ainda mais. Porque ela não está mais... resolvendo o problema de todo mundo. Olha. Né? Então, a terapia individual ela acaba tratando por tabela
por contingência, a família. Mas a nossa proposta é a gente tratar diretamente a família. Vem cá todo mundo, vamos conversar. Quando que vocês colocaram... Quem que está colocando o braço na mãe aí? E é legal essa de conversar todo mundo, porque às vezes se você trata individual, ela começa a mudar, mas tem um impacto também, né? Porque de repente eu apareço muito diferente, né? Essa mãe, muito diferente. Agora, se você trabalha com toda a família, todo mundo está acompanhando o processo, né? Exato. É isso mesmo? É isso aí. Acompanhando e Participando, né? Tornando-se parte da solução. Que legal. E algumas coisas que a gente utiliza como método às vezes, para mostrar essa realidade para a família. Sim. Né? Por exemplo, um adolescente problemático, que não estuda, né? Nem estuda, nem trabalha, nem nada e tal, e ele estressa a família. Todo mundo vive em função do menino. Esse menino só dá trabalho e tal. Aí a última vez ele saiu e bebeu e ficou jogado na rua e tal. Esse menino. Aí vem para terapia. Aí a gente pede às vezes para ele subir num lugar assim, numa cadeira, numa coisa. Aí fala, como que vocês estão vendo ele? O que isso mostra? Mostra que o problema, entre aspas, né, o menino problema, está dominando a família. E por que um domina? Porque todos deixam ele dominar. Sim. Eu fiquei curiosa, pastor, uma pessoa pode procurar essa terapia familiar? Pode procurar. E ela vai ser orientada, no caso nosso, né? Ela pode vir, se inscrever, e nós vamos, ao fazer a triagem, a gente pede para fazer a triagem com a família. E essa triagem a gente tem um cuidado de fazê-la de forma que fique alguma coisa para a família já, mesmo que ela não seja eleita para o atendimento, né? Porque o atendimento leva 1 ano, tá? Quando essa família ela passa pelos critérios de elegibilidade, ela fica 1 ano em atendimento, tá? Mas quem vem para a triagem, a gente já torna significativa essa triagem para a família não ficar sem nada. Então, essas orientações, por exemplo, dessa nossa conversa aqui, elas são orientações diretas para aquela família. Nossa. Achei muito legal. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei conhecer um pouco mais do seu projeto, saber um pouco mais das famílias disfuncionais e saber que existe recurso, né? Às vezes a gente fica só num caminho por falta de conhecimento mesmo, né? Quando na verdade existe um recurso aí para tratar o todo, né? Quer deixar alguma mensagem para quem está em casa para a gente encerrar? Sim. Eu acredito muito na família, acredito muito, né? E acho que a gente não pode perder a esperança. A esperança na família é algo que nos sustenta, né? Não só do ponto de vista bíblico, né? Mas para a nossa subsistência, né? A família, quanto mais ela avança nesse processo de ajuste, de equilíbrio, de harmonia, de preparo, né? Normalmente uma crise, ela também te prepara para a crise que vem depois, né? A gente vai vivendo esse fortalecimento e vai vendo esse projeto tão lindo, né? Tão maravilhoso que a gente recebeu, né? Da graça divina, que é a gente poder constituir e viver em família e dali a gente ver a vida correr toda em volta, né, dela. Sim. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Gente, para mim, dessa entrevista ficou que nós temos recursos para ter uma família melhor, para ter uma família mais estruturada. Graças a Deus, Ele nos deu, né, pessoas, ciência, instrumentos para que nós possamos buscar essa ajuda. Assim como a gente investe em tantas áreas da nossa vida, né? A gente investe na nossa saúde, a gente investe na nossa vida espiritual, a gente pode investir na nossa família. Então, se você foi tocada por esse programa e precisa de ajuda, não deixe de buscar ajuda.
Entra aí no Instagram, que a gente vai deixar aqui embaixo, que o pastor citou, e se cadastre lá. Agradeço a sua audiência, espero você na próxima terça às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com